estamos hoje debatendo a perseguição a cristãos no mundo, já sabendo que por pesquisas, o povo, a religião que é alvo do maior nível, de maior número de perseguição, são justamente os cristãos. A gente sabe que há outras minorias, né? No Brasil, a gente não é minoria, a gente é maioria, mas em muitos países os cristãos são minorias. Há outras minorias também atacadas, mas a minoria ou o grupo mais atacado, hoje se sabe já por pesquisas, são justamente os cristãos. Sim. Bem, a gente já viu os países top 10 e um deles, no momento, é o Níger. A gente sabe que existe aquela violência, aquela situação de, às vezes até de problema de guerra civil ou de guerra religiosa, que hoje quase as guerras civis, elas estão girando em torno da questão da intolerância religiosa, sim. Que ela é um tanto, igual a gente fala uma doença, tem uma doença aguda, que é aquela coisa que surge do nada, ou uma doença crônica. Então, existe aquele lugar que tem situação de violência crônica, continuada, ano após ano, muitos anos, e às vezes como o Níger, por exemplo, que vinha numa situação um pouco mais tranquila e eclodiu uma crise. Vamos ver então nesse bloco quando é que o missionário, quando vocês sentem e já aprenderam que é o momento efetivamente de sair. Por exemplo, como é que estava, o que era feito lá, pastor William, como era conduzido o trabalho missionário e como é que está nesse momento? É um trabalho voltado, não é um templo, é um trabalho voltado à área social, aos mandamentos de Cristo, fazendo discipulado, trabalho especificamente mais voltado para criança, adolescente e mulheres. Só na casa, elas estavam na base do missionário Xande, o ex-Paquito, ali, e era um trabalho que eles estão desde 2001 desenvolvendo ali. Só na casa dele, fora outros lugares, já eram atendido no Níger cerca de 2.000 crianças. Oh. Só na casa dele, eles atendiam eram 150 refeições, porque a maioria das pessoas por dia. E porque a maioria das pessoas, das crianças e adolescentes ali só tinham aquela comida. Entendi. Que o Níger é o menor IDH do planeta. Uhum. Então é um país realmente de completa miséria. Uhum. E eles estavam para fazer aquilo que Jesus faria, que era o bem. Uhum. Né? E discipulando através da vida. Deixa eu fazer uma pergunta, William, para ti, de repente vocês três podem, rapidinho, abrir um parênteses, que a gente não pode perder o fio da meada. Mas há muitos países hoje, inclusive, que você não pode entrar chegando, vou abrir um templo. A única forma de entrar, é compartilhando Cristo através de atos de solidariedade e vivendo para que aquela pessoa... É isso mesmo? Até a realidade do Níger. Você tem liberdade de abrir templo na capital. Fora da capital, eles têm chefes como se fossem municípios. Uhum. Alguns deles são chamados de rei pela etnia que eles são. E se você não tem a permissão deles, você não pode nem entrar no lugar. E tem que ser muito claro que você está indo a fazer um trabalho social. Por exemplo, eu morei junto com uma equipe 3 anos no Níger. E a gente já morou no Níger? Eu morei lá 3 anos. E bem no interior. A gente foi um lugar, por exemplo, eu fui a primeira branca que eles viram. Nunca tinha visto, eles não sabiam o que acontecia depois do Rio. Então, era uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado. Nunca escutaram de Jesus, a primeira vez que escutaram, perguntaram onde ele morava, porque eles não sabiam quem era. E por essa mesma realidade, eles tinham um Islã totalmente sincrético. Então, o animismo ainda é muito forte, eles adoram animais, por isso, se você vai encontrar do Saara para cima, o que é um Islã mais clássico, mais o estilo árabe, um pouco misturado. Mas o Islã que se fez para a raça negra é outro. Por isso que eles não têm imã, eles têm marabu. O que é um marabu? Uma mistura de um imã com um bruxo. Ele tem as duas autoridades dentro do lugar. Então, Ou seja, a clássica macumba brasileira, gente. Se você vai ver, você é ainda mais cruel. As clássicas igrejas, sejam da religião cristã que seja, que mistura coisa. Você se procura dentro de cultura onde entrou parte da África, em nossas igrejas temos coisas de macumba dentro. Ou seja, se você procura, coisa pior do que você imagina. Mas se a gente vai ver naquele lugar, a gente vivia 2 coisas. O fato de ser os primeiros brancos, automaticamente, se você é branco, você é cristão.
não precisa você mostrar a carteirinha para falar que você é cristão. Se o homem não está indo fazer as 5 orações, não é muçulmano. Se você, como mulher, não tem 16 anos, casada com 4 ou 5 filhos, você não é muçulmana. Então, você já se vende de cara quando chega que você não é o normal. Ninguém pergunta para você se é ou não é cristã. E você precisa dessa permissão para entrar. E é uma coisa que eu acho que Você conseguiu? Houve muita barreira? Qual era o trabalho que você desenvolvia lá? A gente foi a fazer o trabalho social. Eu sou professora de karatê, então o que a gente fazia era ensinar as crianças defesa pessoal. Tinha outro rapaz trabalhando na parte de futebol e estávamos trabalhando na parte do meio ambiente. Então, nosso trabalho foi social. E é uma coisa que é muito pessoal, eu não posso pedir que outro pense no mesmo. Eu não acredito numa conversão por aquilo que você vai falar para alguém. Não é que o missionário vai converter alguém, porque essa é a ideia do Islã. O Islã, você faz a oração e você se converte ao Islã. É só repetir uma frase e você é muçulmana. Entendi. Para o cristão é diferente, o Espírito Santo convence. Então, você vai trabalhar, você vai fazer, e em algum momento eles vão perguntar: por que, se eu te maltrato, se eu te cuspo, se eu jogo pedra quando você caminha? Eu percebo que você perdoa, que você releva, que você tolera. Por que você ainda continua entre a gente? Então, por que você deixou conforto? Que ele tem essa ideia. Quem vem de Ocidente tem muito dinheiro para a cabeça dele. E se você olha, tem razão. Porque lá é rico quem come uma vez por dia. Então, você tem muito dinheiro comparado a ele. Você tem mais de um sapato, você tem mais de 2 camisas. O fato, então, da pessoa estar lá, claro, em comunhão com Deus e o Espírito Santo agindo através dela, só isso já é um testemunho, só isso já gera a motivação para a presença. Quanto tempo as missionárias estavam lá, pastor William? O trabalho é desde 2001, elas chegaram no ano passado. Entendi. Para auxiliar esse trabalho. Só para corroborar naquilo que ela disse, desse sincretismo, por exemplo, houve uma conversão de um adolescente em que ele foi privado, então, de sair de casa até que chegassem os bruxos e começasse a fazer magias, matar animais sobre ele, para que ele, então, deixasse o cristianismo. Ele até que houve um momento que ele conseguiu fugir e ele foi até adotado pelos missionários que lá estão. Entendi. Para ver, a questão realmente é bem complicada. Como estão os missionários agora? Hoje eles estão num local, estão ainda no Níger. O que aconteceu? Alguma coisa da base foi afetada? Totalmente destruída. Elas só saíram, todos os 7 missionários brasileiros, que os outros já moram lá mesmo, os 7 missionários brasileiros com a roupa do corpo. Entendi. 3 minutos antes de chegarem lá, eles viram e Deus deu a direção, saíram 3 minutos antes. Foram eles entrar numa van que eles tinham lá e saindo pela rua, guiado realmente por Deus, os inimigos não conseguiram enxergar, uma van completamente adesivada. Eles passaram no meio de multidão e eles, com picareta, com pau, com pedra, começaram a atacar fogo, quebrar tudo. Destruíram completamente o local. Um local que era... Tanto é que eles retornaram, o líder, em si, o missionário Xandi, ele retornou ao local e, ao retornar, as pessoas que estavam ali foram pedir perdão a ele. Ele: me perdoa, a gente não tem nada a ver com isso, perdoa a gente não deixa tem nada a ver em com outras isso. Palavras. Exatamente. Não nos abandone. É isso aí, porque ele era a alternativa daquela, daquela Mas outro população grupo. Nós temos o depoimento de uma missionária, eu creio, que retornou do Níger. Isso, vamos assistir. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu me chamo Anibele, sou casada com o missionário Jefferson, tenho um filho de 3 anos chamado Samuel e nós moramos aqui no Níger. Já faz 6 anos ao total que nós estamos aqui. E nós fazemos parte de uma organização missionária chamada WH Brasil. Todo esse tempo em que vivemos aqui no Níger, a gente sempre teve liberdade de trabalhar, liberdade religiosa, nunca tivemos problemas com muçulmanos, sempre tivemos amizade com eles.
Mas depois dos acontecimentos, as sátiras que foram feitas na França, no jornal Charlie Hebdo, gerou manifestações no mundo todo. E inclusive isso chegou aqui no Níger. Dia 16 de janeiro e dia 17 houve muitas manifestações aqui no Níger, começando por Zinder, uma cidade perto do Chad, e chegou até Niamey. Eles chegaram com pedaços de pau, quebraram tudo, incendiaram a administração, ela está comprometida, a gente vai ter que reconstruir. Algumas salas foram totalmente queimadas, tudo destruído. Também 2 igrejas da nossa organização, nesse dia, foram atacadas e nós perdemos tudo que tinha também, livros, cadeiras, aparelho de som, microfone, todas as coisas que se tem em uma igreja. Eles levaram e queimaram. E infelizmente a nossa organização também foi atingida por esses acontecimentos. A nossa escola, que a nossa organização tem aqui, com aproximadamente 350 alunos, a maioria filhos de muçulmanos que estudavam ali, ela foi totalmente queimada e destruída. Nesses acontecimentos foram queimados aproximadamente 67 igrejas no Níger, entre 3 escolas, um orfanato e também uma agência missionária, e algumas casas de pastores que estavam anexadas a essas igrejas foram queimadas e destruídas. Em uma de nossas igrejas havia um projeto de corte e costura, que a mulher do pastor ensinava mulheres muçulmanas a costurar e pregava o evangelho para elas. E 35 máquinas foram totalmente quebradas. Nós vimos o cuidado de Deus, porque nenhum cristão foi morto ou ferido em todos esses ataques. E a palavra que Deus tem nos dado é que Ele vai fazer um avivamento para a igreja no Níger. A fé deles em nenhum momento foi abalada, ao contrário, tem aumentado a cada dia. A você que gostaria de participar desse projeto de reconstrução das igrejas no Níger, das escolas, você pode entrar em contato conosco e eu sei que a história do Níger vai ser transformada. Obrigada a todos da rede TV Boas Novas. Muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar um pouco do que aconteceu aqui. Estejam orando por nós. Deus abençoe. Que privilégio receber esse depoimento exclusivo. Eu falei que eu estava voltando, na verdade eles não voltaram, eles estão lá. Isso foi gravado, enviado via internet para a gente, de modo que a gente pudesse exibir nesse programa tão especial de hoje. Infelizmente a gente tem que chamar um break, mas a gente vai voltar falando sobre o que nós podemos fazer. Sim. A gente vê, por exemplo, aí que a gente pensaria que eles vão sair tudo correndo, que nada, Davi, aí o ânimo dela, que eles estão crendo que o Espírito está levando eles a entender que haverá um avivamento e nos convida a ajudar e participar desse momento de reconstrução. Claro que nós sabemos, como a Bíblia fala, tem um tempo para tudo. Tem tempo de construir e tem tempo de derribar. A gente não gosta de derribar, né? Então, às vezes, tem tempo de ficar e tem tempo de sair. O pastor Marco vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Provavelmente também a Jorgelina já teve experiência assim. Há um momento que, às vezes, você tem que... Então, como é que nós podemos orar, né? E por esse povo, o que nós podemos fazer e qual é o momento, efetivamente, que se sabe ou que se sente? Claro que deve ser uma coisa também que o Espírito Santo orienta, no sentido de... Chega um momento, de repente, de dar um tempo, pelo menos naquele local, sair e ir para um lugar onde haja mais segurança. A gente volta já. Eu quero